Não sei quem vai ser o primeiro. Primeiro, vamos ver. Débora Dias. Débora Dias, minha mana. Estamos atrasados hoje, hein? 4 minutos. Estamos. Rogério entrou. Rogério entrou. Quadrangular do Gabriela, Amanda. Que Tá bacana. dando oi, boa tarde. Boa tarde. Hoje, nossa live, num horário extraordinário, nós tivemos um encontro com a comunidade homeschooling, hoje espetacular, 9 horas da manhã até o meio-dia. E hoje nós vamos, de agora, né, das 3 até as 4 horas, trabalharmos Jacó. Pergunta se o pessoal tá escutando bem. Pessoal, o áudio tá bom? O áudio tá bom? Tá saindo legal? Tá escutando a mim e a Thalita? Dá um feedback aí. A Sabrina tá falando, boa tarde, pastores queridos. A Dé tá falando Bacana. que a live de ontem foi muito boa, ela pegou pela metade. A do perdão? A do perdão, Dé, ou de manhã? A Thaís tá falando que tá dando sim. Legal, A bacana, Jo bacana. também, a Sá também, que tá bom. Bacana. Legal. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre Jacó. Nossa ideia é fazer o seguinte, terminar o assunto de Jacó hoje, amanhã já falar de José, né, e da migração do povo e do sustento do povo, crescimento do povo lá no Egito, porque na segunda-feira, né, se continuarmos nesse ritmo aí, na segunda-feira nós queremos já entrar no Êxodo, falar de Moisés, da saída do povo. Moisés vai precisar ir pelo menos uns 3 dias, né? Então na segunda-feira a gente já quer começar com Moisés. Então hoje é Jacó, amanhã é José, segunda-feira já Moisés. Estamos avançando. Ó, falando de Jacó e de José, a gente já termina o livro de Gênesis. Então, Acho que a gente nunca leu a Bíblia tão rápido. Aí, ó, Você participação do Miguel. Lido o livro de Gênesis todo? Então, olha só, tão rápido. Pelo menos um resumo você já viu aqui, né? O Mig chegando aqui. E aí, podemos começar? Podemos começar? Podemos, bora lá. Vamos lá. Mais alguém entrou aí? Entrou, já é uma live internacional, a Natália tá aqui. E a Karen tá falando, oba, hoje é às 15 consigo acompanhar. Que legal. Então vamos lá. Nós vamos falar de Jacó. O texto bíblico, ele começa a falar de Jacó a partir de Gênesis 28, no verso 10, começa a falar da vida de Jacó. E nós falamos, na live de ontem de manhã, nós falamos até o ponto em que Jacó, ele sai da sua terra e volta. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Terá morreu, pai de Abraão morreu. Abraão pausou a live, gente. Voltaram voltou, aí? Voltou. Voltou aí, galera? Voltou? Voltou, deu uma travadinha aqui. Tá todo mundo nos vendo? Estão nos vendo, nos ouvindo, tá legal. A Karen colocou joinha, a Clau também. Ok, então vamos lá. Voltou, bora lá. Vamos lá. Então eu dizia que a família de Abraão saiu, morreu Arã, irmão de Abraão, lá em Ur dos Caldeus. Eles saíram de lá e foram rumo à cidade de Arã. Quando eles chegaram em Arã, morreu Terá, pai de Abraão. Ficaram um tempo lá, morreu Terá. Abraão saiu com Ló. Se separou de Ló, e Ló foi para Sodoma e Gomorra. Naor ficou lá em Arã e estabeleceu família lá. Teve filho Betuel, Betuel teve Labão e Rebeca. E Abraão, então, tem Isaac, e Isaac tem Esaú e Jacó, e envia Jacó lá para a casa dos descendentes de Naor. Jacó vai para lá e encontra a casa de Labão, porque ele tem um encontro com a Rebeca. Então, é a partir desse momento, da viagem, que nós vamos começar a falar aqui em Gênesis 28, verso 10, tá bom? O que acontece é que no verso 12 de Gênesis 28, Jacó tem um sonho. Nesse sonho, Jacó vê uma escada, vai até o céu e os anjos subindo e descendo. E nesse sonho, ele coloca o nome da cidade no lugar onde Jacó teve, era na viagem, chamava-se Luz, e ele coloca o nome de Betel, tá? E aqui ele faz um voto,
Esse voto é muito criticado, né, pelos pregadores, porque aqui Jacó disse assim: se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim na viagem, me der mantimento, sabe? Então o Senhor será o meu Deus, eu serei o teu servo e darei o dízimo de tudo. Então muita gente disse que esse voto aqui foi meio interesseiro, sabe? Deus cuidaria de Jacó e então Jacó adoraria o seu nome. Mas Jacó, então, neste momento, era até onde ele ia, né? Faz esse voto com o Senhor. Quando ele chega em Padã-Arã, ele encontra alguns pastores de ovelha e a Bíblia diz que Raquel era uma pastora, né? Raquel era pastora. Ela vem e eles estão esperando ali. Jacó move uma pedra sobre o poço, dá de beber para as ovelhas, né, deles e de Raquel também, e se apresenta para Raquel como parente do seu pai, como parente do seu pai, né, do seu pai Labão, tá? Então, nesse momento aqui, Labão vai, corre, Raquel volta para casa, fala com o pai Labão, Labão corre para lá, leva Jacó para sua casa, e Jacó fica um mês. A Bíblia diz que Jacó ficou 30 dias com eles e começou a servi-los, porque Labão tinha gado, né? Raquel era a pastora. Só que Jacó, ele era um pastor do rebanho lá de Isaac. E Jacó era um pastor de alto nível, tá? Ele era um pastor de excelência e neste momento em que ele tem um sonho aqui e faz um voto com Deus, o Senhor começa a abençoar tudo que Jacó está fazendo. Então, Jacó assume esse posto aqui, ó, de Rebeca e faz um acordo de Raquel, né, de Rebeca não, de Raquel, e faz um acordo com Labão. O acordo é o seguinte: Jacó queria casar com Rebeca. Raquel. Rebeca. Tô com o nome da Rebeca de Isaac, né, ontem na cabeça. Jacó queria casar com a Raquel, porque nesse um mês que ficou lá na casa, Jacó se apaixonou por ela. Então, o acordo que ele faz com Labão, aqui em Gênesis 29, é que Jacó trabalharia 7 anos, para depois de 7 anos poder se casar então com Raquel, tá? E a Bíblia diz que Jacó gostava tanto de Raquel, amava tanto, que ele não viu esses 7 anos como algo pesado, né? Ele não viu esses 7 anos como algo difícil. Para ele foi como alguns dias, né? E aí Labão dá um chapéu em Jacó, engana Jacó, porque é o que acontece: Leia era a irmã mais velha, Raquel era a irmã mais nova. Raquel era bonita, a Bíblia diz que era formosa, e Leia era meio míope, né? Então, meio vesga, né? Leia tinha um problema na visão e isso atrapalhava, né, a sua formosura física. E Jacó gostava da Raquel. Então Labão dá uma festa, dá um banquete. Quando chega a noite, a mulher entrava toda coberta, né? Muitas pessoas perguntam como é que um noivo confunde a noiva. Não é o casamento daqui do Brasil, não, né? Nessa época aqui entrava tudo coberto. Então Jacó Lia ou Leia? Estão perguntando. Depende da versão da Bíblia. Na minha versão aqui diz Leia, tá? Em algumas você vai achar Lia. Que Lia e Leia, na verdade, são variantes do mesmo nome. Okay. Que na minha versão aqui, que é a Almeida, ela tá escrito Leia, tá? Então por isso que eu tô falando Leia. E Labão então engana Jacó e coloca a Leia lá. Jacó se deita com Leia e só percebe de manhã. E Jacó vem falar com Labão e Labão, na maior cara de pau, ele diz o seguinte: ó, aqui, eu não sei como é lá em Canaã, mas aqui em Harã não é costume nós darmos a filha mais nova antes de darmos a filha mais velha. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Labão, na verdade, estava empurrando Leia, né? Então, Jacó faz um novo pacto com Labão, que é o seguinte: quando você casa, essa festa durava 7 dias. 7 dias. Então, Jacó só poderia casar com outra pessoa, desposar outra mulher, depois de uma semana. Então Jacó faz um seguinte combinado com Labão: ó, eu trabalho mais 7 anos por Raquel. E aqui eu já vi muitos pastores cometendo um equívoco, né, dizendo que Jacó trabalhou mais 7 anos e então recebeu Raquel. Não foi assim. Jacó recebeu Raquel 7 dias depois,
Quando passou essa uma semana do casamento com Leia, Jacó recebeu Raquel como sua esposa, já se casou com ela, mas trabalhou por ela mais 7 anos. Então ele trabalhou já casado, tá? Então Jacó teve aí as 2 mulheres. O que acontece é que para cada mulher, Labão deu junto, né, para Jacó uma serva, uma concubina. Então ele teve uma mulher que era Leia e a outra mulher que era Raquel, mas teve uma serva de Leia e outra serva de Raquel. E naquela época, os homens se deitavam com as servas. Então Jacó casou com 2, mas teve 4. Tá? Teve 4 mulheres. E ele teve filhos com as 4. Aí você vai ver que lá na frente, um de seus filhos se deita com uma dessas concubinas. Se deita com uma delas e Jacó fica muito irado com isso. Então ele se deita com as 4. Tá? E quem são então as mulheres e os filhos de Jacó? Todo mundo fala dos 12 filhos de Jacó, né? Que são representantes das 12 tribos de Israel. E na verdade não são. O pessoal está tudo dizendo aqui que sempre ouviu dizer que ele trabalhou e depois recebeu a Raquel. Aí o pessoal, nossa, eu não sabia. Aí a quadrangular do Gabriela tá dizendo aqui que ele contraiu uma dívida por amor. Contraiu uma dívida por amor. Olha só, para você ver, vamos esclarecer isso aqui, ó. Tá em Gênesis 29, no verso 28. O 28, o tema é Jacó casa com Raquel. Vamos ler o 27 e o 28. Gênesis 29, verso 27 e 28. Olha só o 27. Labão dizendo a Jacó: cumpre a semana desta, ou seja, da Leia, então te daremos também a outra, pelo serviço de ainda outros 7 anos de serviço comigo, entendeu? Então cumpre a semana dessa, passa uma semana com essa, e nós já vamos te dar a outra. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Entendeu? Então o que aconteceu foi que Jacó, ele casou com Raquel, 7 anos e uma semana depois do primeiro acordo, ele casou com Raquel e contraiu, assim, a dívida por amor por mais 7 anos. E você vai ver que Raquel, ela deu para Jacó José em Benjamim. O filho que Jacó mais amava era José. Né? No entanto, tirando a questão dos filhos aqui, que Jacó amava muito, Raquel só deu trabalho. Né? E nós vamos ver já o caráter de Raquel era deformado. A sua beleza era externa, mas interiormente Raquel era uma mulher amarga, invejosa, né, trambiqueira, e você vai ver já já. Olha só, Leia então começa a ser desprezada por Jacó, porque Jacó se casa com Leia, né, era considerada a feia. Uma semana depois ele se casa com Raquel, que era a bonita. Mas a questão não é de ser bonita e feia, é que Jacó amava Raquel. Né? O Jacó nunca quis casar com Leia, nunca pediu Leia, ele recebeu Leia como esposa sendo enganado. Tá? Então ele amava Raquel. E Deus, o texto diz que Deus olhou para a desvantagem da Leia. Aí sabe o que Deus fez? Deus abriu a madre da Leia, e a Leia começou a ter filho um atrás do outro. E Raquel era estéril. Você lembra que nós vimos aqui da família de Abraão, desde que saiu de Ur dos Caldeus, né? Sara estéril, depois Rebeca, né, irmã de Labão, estéril, e agora Raquel, né, filha de Labão, estéril. Parece que já era algo da família, né? Parece que era algo genético. Mas Leia, nessa desvantagem, Thalita riu ali, o que foi? Porque a Leia acabou de entrar no grupo, na live. Entrou uma Leia. Seja bem-vindo, Leia. Nós estamos falando de Leia aqui, filha de Labão. Leia, por não ser amada por Jacó, ela ficou desprezada. Então Deus abriu a madre dela e Raquel ficou estéril e Leia não. Então Leia tem 4 filhos, um atrás do outro. Rúben, que era o mais velho, né? Foi Rúben que salvou José. A gente vai ver mais à frente. Antes de você falar dos filhos, você estava falando das 12 tribos e eu te cortei. É verdade. Quantos filhos Jacó teve? Falam assim, os 12 filhos de Jacó, que são representantes das 12 tribos de Israel. Essas 2 afirmações, elas estão incorretas. Né? Estão incorretas. Primeiro que Jacó não teve 12 filhos, e segundo que os 12 homens não são representantes das 12 tribos. Exatamente. Tá? Então Jacó teve 13 filhos. O que acontece é que ele teve 12 homens e uma mulher, Diná.
E os 12 filhos não são representantes das 12 tribos, porque José não é. Então sai José e entra 2 filhos de José. Nós vamos ver isso amanhã. Karen falou isso. É isso aí, nós vamos ver isso amanhã. Aí tem uma outra continha, né? Porque eram 12 homens. Saiu José, ficou quantos? 11. Entrou os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Então dá 13, não é? Então nós vamos ver isso amanhã, como é que ficou aí para dar as 12 tribos. Então, ó, Leia começa a ter filho um atrás do outro. Tem Rubem primeiro, Simeão, Levi e Judá. Quando chega aqui no quarto, Judá, Raquel começa a ter muita inveja de Leia. E ela fala, você já viu essa expressão, né? Dá-me filho, se não morro? Já viu essa expressão? Então, tem uma música, né? É Raquel que fala para Jacó, fala, dai-me filho, senão eu morrerei. E Jacó fica bravo com ela e fala, eu sou Deus, por um acaso, para te dar filho? E o que acontece é que quando Leia está no quarto filho aqui, Judá, eu até anotei para falar um pouco mais para frente, mas eu vou falar agora. Rubem, que é o filho mais velho, colhe umas mandrágoras, umas frutas, né? Mandrágoras. Já ouviu falar nessa fruta? Mandrágora. E ele chega e dá para Leia, sua mãe. E Raquel pede, fala, dá para mim essas frutas aí. E Leia fala assim, você roubou meu marido, porque eu casei primeiro, você casou depois, meu marido gosta mais de você. Agora até as frutas dos meus filhos você quer? E aí Raquel faz um acordo com Leia. Fala o seguinte, ó, porque Raquel era a que mandava, né? Porque era a preferida, a amada de Jacó. Raquel fala assim, então faz o seguinte, ó, me dá as frutas que hoje Jacó vai lá dormir na sua tenda, vai dormir com você, vai passar a noite com você. Aí quando Jacó volta do campo, porque ele está pastoreando, quando ele volta do campo, Leia chega até ele e fala assim, ó, hoje você vai passar a noite comigo. Eu comprei essa noite de Raquel com as mandrágoras. E o que aconteceu é que naquela noite Leia engravida do 5º filho, que é Issacar. Então nesse momento Leia engravida novamente e tem mais um filho, Issacar. A Gabi falou aqui que sempre pensei que mandrágoras eram moedas e não frutas. E aí, o que aconteceu? Então, Leia tem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, a única filha. Então, a única filha, a única filha de Jacó, quem teve foi Leia, tá? Zilpa era serva de Leia. Então, lembra, eu falei, Jacó se deitava com a mulher, se deitava com a serva também. Então, ele teve 2 filhos com Zilpa, que era Gade e Aser, tá? Raquel, lá na frente, começa a orar, né? Jacó e Raquel orando, e a Bíblia diz assim, ó, Deus se lembrou de Raquel. Então ele foi tardio, mas Deus curou a esterilidade de Raquel e deu 2 filhos para ela, José e Benjamim, né? Que são os 2 filhos que Jacó mais protege e ama, né? Você vê a Bíblia falando em 2 lugares. No primeiro lugar diz que ele amava José mais todos os outros, só que depois que José some, Jacó começa a proteger a Benjamim. Você vê que quando os irmãos estão lá no Egito, eles falam assim, se nosso pai perdeu o filho mais novo também, aí ele morre de vez. Porque eram os 2 que Jacó mais amava. E ele mais amava por serem filhos da Raquel, né, que era a mulher que ele amava. E Raquel trouxe Bila, ou Bilá, sabe? E era serva de Raquel. E Jacó também teve 2 filhos com Bila, Dan e Naftali. Então, se você contar aqui, dá 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher, Diná. Ok? Vamos seguir. Então, como eu já falei, Raquel era estéril, Leia tinha a madre aberta. E Raquel invejava a Leia por causa disso. Aí o caso das mandrágoras, né, do 5º filho Issacar. E aí, Jacó e Labão fazem um novo trato. O primeiro trato era de trabalhar pela mulher. Então Jacó trabalhava pela mulher, trabalhou 7 anos por Leia e foi sustentado nesse período. Tudo era de Labão, Jacó não tinha direito a nada, não tinha salário, não tinha nada. Todos os bens que apacentavam eram de Labão. E o que acontece é que o Senhor, nesse momento, o Senhor abençoou muito, nesses anos todos, abençoou muito Labão. E tudo de Labão prosperou com Jacó cuidando, mas ele não tinha salário. O salário era a mulher, né? Era Leia, e ele era sustentado. Ele casou com Raquel mais 7 anos, né, trabalhando
pelas mulheres. O que acontece é que finda esse contrato aí, né? E Jacó e Labão fazem um trato agora de salário. E Jacó, ele deixa bem claro para Labão, né? Ó, você tinha poucas ovelhas e agora você está rico, né? E o que acontece aqui é que o salário é o seguinte: as ovelhas, né? O gado moreno, malhado e salpicados são de José. E os Jacó. E os brancos são de Labão. Labão faz esse acordo com Jacó e imediatamente engana Jacó novamente. Então ele enganou Jacó lá, colocando a Léia, e agora engana de novo. Sabe o que ele faz? Ele tira tudo que eles combinaram lá, que era o salário de Jacó, as morenas, as malhadas e as salpicadas. Labão separa do rebanho, dá para os seus filhos e fala assim para os seus filhos: ó, fiquem a uma distância de 3 dias daqui, da onde nós estamos. Então eles pegam essas ovelhas que eram de Jacó e levam para 3 dias de distância. Ou seja, Labão ficou com tudo, Jacó ficou sem nada. E nesse momento aqui, Jacó faz um ato profético. Ele pega umas varas lá, corta as pontas, né, faz um ritual e coloca no lugar onde o gado ia beber água. Cientificamente, isso não tem sentido nenhum, mas era um ato profético. O que aconteceu neste momento foi um milagre, né? Deus praticamente transferiu o rebanho de Labão para Jacó. O que aconteceu é que todas as ovelhas mais fortes, quando iam beber água, iam conceber, Jacó colocava a vara lá na água. E quando essas ovelhas tinham filhotes, os filhotes nasciam ou morenos, ou malhados, ou salpicados, ou seja, eram de Jacó. Aí Labão ia lá e invertia. Falava: não, então agora eu que vou ficar com essas. Aí nascia do outro jeito. Aí Labão ia e invertia. Sabe quantas vezes Labão fez isso? Mudou o salário de Jacó? Chutem aí. Quantas vezes, galera? Mudou o salário de Jacó. Labão mudou o salário de Jacó. Quantas vezes? Quantas vezes? Quem chuta? Algum chute? Tem que esperar um pouquinho para ser. Ah, tem um delay, né? 10. A Gabi falou que 10 já vezes. Matou, já de primeira. Já matou de primeira. Isso aí, parabéns, Gabi. A Thaís falou 20 vezes. Eita. Paulinho 100 vezes. Eita, nós. 100 vezes Jacó tinha matado ele, né? O que aconteceu e Labão mudou esse acordo que ele fez com José. Labão mudou 10 vezes. 10 vezes. Só que sempre que ele mudava Jacó, tô falando José, né? Sempre que ele mudava, Jacó era abençoado. Então o que aconteceu foi que nesse momento Jacó enriqueceu. Nasceu tanto filhote que Jacó fez negócio com eles. E a Bíblia diz nesse momento que Jacó tinha jumentas, tinha servos e servas, tinha bois, tinha gados, tinha tudo. Jacó enriqueceu, né? E Labão, ele ficou prejudicado. Porque a partir desse momento Deus começou a abençoar tanto Jacó que tudo que nascia era favorável a Jacó. Então, milagrosamente, Jacó enriquece. Quem enriqueceu Jacó foi Deus, né? Quem enriqueceu Jacó foi Deus. E aí, Labão fica contra ele. A Bíblia diz assim, ó, que Jacó percebeu que o rosto de Labão já não lhe era mais favorável. Então Labão, nesse momento, ele fica irado e ele começa a meio que perseguir. Ele já tinha enganado Jacó 2 vezes, já era um trapaceiro, né? Mas agora ele começa a persegui-lo. E os filhos de Labão, eles começam a dizer que Jacó estava roubando, né? Ó, já viu? Jacó tirou tudo que era do meu pai e agora é dele. Então, não que Labão tenha empobrecido, mas Jacó ficou riquíssimo, né? E mais rico que Labão. Então os filhos de Labão começaram a falar que Jacó estava roubando. E neste momento Deus fala com Jacó. Fala: ó, é hora de voltar, já deu para você aqui. Jacó então conversa com as suas duas mulheres, né? As servas não aptavam nada, mas ele conversa com Léia e com Raquel. Ele fala com as mulheres e as mulheres falam assim: o nosso pai Labão já não nos está tratando como estranhas aqui. Ou seja, o pai Labão mudou com elas também. Elas eram mulheres de Jacó, viviam com Jacó e Labão mudou com eles. Então, elas ficaram favoráveis a Jacó. As 2 mulheres ficaram favoráveis a Jacó. Então, o que Jacó faz? Pega tudo, junta todos os bens, junta tudo, monta
uma caravana gigante com todos os servos, os gados, tudo que ele tinha. Jacó reúne tudo e foge. Né? E foge. Enquanto Labão vai tosquiar as ovelhas, né? Ele foi cortar o pelo, Jacó foge. E aí, Raquel, lembra, eu falei que Raquel era uma índole não muito honesta, dava muito trabalho. Sabe o que ela faz? Ela vai, Labão era idólatra, né? Tinha uma adoração. Lá em Ur dos Caldeus, a família de Terá, eles eram fabricantes de ídolos. Né? E esse ofício levaram para Harã. Então era uma família idólatra. Abraão saiu desse meio. Então Labão tinha lá os seus ídolos. Raquel rouba, né, furta na verdade, esses ídolos e leva junto na viagem. Labão percebe e persegue Jacó. Persegue Jacó. E aí ele encontra Jacó nas montanhas de Gileade. Nas montanhas, se eu não me engano, 7 dias depois ele alcança Jacó. E ele fala para Jacó, na verdade aqui, ele encontra Jacó de noite. E ele vai dormir, eles estão acampados, ele alcança o acampamento de Jacó, ele sabe que Jacó não consegue sair rápido, então ele dorme ali para se falarem de manhã. Enquanto ele está dormindo, Deus aparece para Labão. Labão vem com homens, né, queria se vingar de Jacó, mas Deus aparece para Labão e fala, não fale nada sobre Jacó, nem bem, nem mal. Ou seja, não permite que Labão faça mal a Jacó. E Labão fala isso para Jacó, eu vim preparado para te fazer mal, mas o seu Deus apareceu para mim, né, em sonho esta noite, ontem à noite, e falou que eu não posso falar de você nem bem nem mal. Ou seja, ficou por ali mesmo. Só que Labão repreende Jacó, fala, por que você não me falou para que nós fizéssemos uma grande festa de despedida? Nós sabemos que Labão jamais faria isso, mas Labão repreende Jacó por ter roubado os seus ídolos. Fala, mas e você rouba todos os ídolos da minha casa? Jacó, surpreso, disse, se você achar, com quem você achar aqui que seja morto essa pessoa. Mal imaginava ele que era Raquel, a mulher que ele amava. O que acontece é que nesse exato momento, Raquel estava menstruada. Estava lá, diz a Bíblia, nos costumes das mulheres. Então, sabe o que Raquel fez? Ela juntou todos os ídolos e sentou em cima e colocou a roupa por cima e escondeu. Então, quando Labão entra na tenda de Raquel para procurar os ídolos, Raquel diz para ele, meu pai, me perdoe, eu não posso levantar para te cumprimentar, porque eu estou nos dias de regra das mulheres. Né? E aí esconde os ídolos por ali. Jacó e Labão fazem um acordo neste momento, um novo trato. Esse trato já não é mais profissional, comercial, já não vão ter nada a ver. Labão está dizendo aqui que Jacó não maltrate suas filhas, não tenha outras mulheres e despreze suas filhas. Então é um trato para que Jacó trate bem as suas filhas e Labão não faz mal nenhum e volta, né, para Padã-Arã. Jacó segue em frente. O que acontece agora é que Jacó tem outro pepino para resolver. Já resolveu os problemas com Labão e tem outro pepino para resolver, outro problemão para resolver, que é com seu irmão Esaú. Lembra que Jacó saiu lá de Canaã, né, fugido? Porque Esaú estava só esperando Isaac morrer para matar Jacó. Isaac não morreu ainda. Passaram-se todo esse tempo, 7 anos por Léia, 7 anos por Raquel, mais anos trabalhando, enriquecendo, e volta e encontra Isaac vivo ainda. E aí, Jacó envia mensageiros a Esaú. Ele pega a sua comitiva gigante e divide em 2. Coloca, olha só como Jacó amava Raquel. Ele divide em 2. E ele coloca os servos na primeira e coloca Léia, sua serva e seus filhos na primeira. Aí ele coloca Raquel, e até então José, Raquel não tinha tido Benjamim ainda, só tinha tido José. Então nesse momento Jacó só tem 12 filhos. Ele pega Raquel e José e põe atrás. E ele vai na frente. Aí o que ele faz? Ele divide, ele coloca vários presentes. Ele vai mandando os servos na frente com vários presentes. Pensando assim, os presentes acalmarão Esaú. Os mensageiros voltam falando para Jacó que Esaú vem aí
vem aí com 400 homens. Vem com 400 homens encontrar Jacó. Jacó fica com medo, divide o grupo em dois e ele diz assim, olha só. Ele diz, se Esaú atacar o primeiro grupo, o segundo foge, mas Leia e os filhos estão no primeiro, Raquel é que está no segundo. Né? E ele coloca à frente desses grupos os servos com presentes, divididos assim. Então, conforme Esaú ia avançando, ele ia encontrando com presentes, tá certo? E aí vem a famosa luta de Jacó com o anjo, lá no Val de Jaboque. O que acontece aqui? Quando ele chega no val, tem um ribeiro. Ele atravessa tudo, coloca para lá e ele fica do lado de cá. E anoitece. O seu irmão vai encontrar com ele de manhã. Né? Vai encontrar com ele de manhã, tá vindo em direção a ele. O grupo está dividido. Ele passa os dois grupos pela frente, coloca os presentes lá na frente e fica lá atrás. E aí, começa a noite, a Bíblia já começa esse texto dizendo que Jacó, então, lutou com o anjo. Não fala de onde ele apareceu, fala e lutou com ele. E Jacó segura ele a noite toda. E nesse momento ele pede para ser abençoado. O anjo lhe fere a coxa. Né? Tem uma tradição judaica de não comer a parte da coxa do animal que foi ferida em Jacó. Fere a coxa e muda o seu nome para Israel. E Jacó dá o nome, então, de Peniel, né? A primeira ministração do encontro com Deus é desse texto aqui, lá no Val de Jaboque. Então, no outro dia, Jacó ficou manco agora pro resto da vida, ele encontra com Esaú. Quando ele encontra com Esaú, Esaú já vem amansado pelos presentes, né? E chega até Jacó e fala, o que é isso? Jacó diz, isso tudo é presente para você, eu enriqueci, aqui estão minhas mulheres, meus filhos, meus servos e tal. E Esaú e Jacó têm uma reconexão ali naquele momento. E Esaú então quer escoltar Jacó. Jacó fala, não precisa, eu preciso ir no pasto do gado, vou devagar, pode ir. Esaú também não quer nada de Jacó não quer nada de Esaú e fica tudo bem, Esaú volta, certo? O que acontece aqui é que você vai ver em Gênesis 36 que Esaú e Jacó, os dois eram muito ricos, então a terra não sustentou os dois. E aí Esaú foi que se muda e Jacó vira então o patriarca que levou, né, o legado da família como Deus já tinha prometido para Rebeca, né, lá atrás. Jacó assumiu e Esaú é que saiu, foi pro deserto, nas montanhas de Seir, virou o pai da nação dos Edomitas. Tá? E aí, Jacó indo lá para Canaã, ele passa na cidade, ele passa em Siquém. Lá em Siquém, o rei é Amor, o nome do rei. E o rei tem um filho que leva o nome da cidade, Siquém. Esse Siquém se apaixona por Diná, a filha de Jacó. Ele se deita com ela, a Bíblia diz que ele se deitou com ela e a humilhou. Ou seja, ele teve relações sexuais com ela e depois que teve relações, ele apaixonado foi pedir para que o seu pai, o rei da cidade, fosse falar com Jacó. Jacó fica na dele, escuta a proposta e Amor diz o seguinte, dê a sua filha em casamento para Siquém. Né, faça parte do nosso grupo, que os seus filhos tomem mulheres aqui, né, que façam negócios, se estabeleçam aqui. Então nós tomaremos a sua filha, né, e você e os seus filhos poderão tomar as nossas mulheres também, vão fazer negócio, estabeleça na terra. Faz essa proposta de virar família. Né, ele era o rei, era poderoso, então parecia uma boa proposta. O que acontece é que Levi e Simeão, que eram filhos de Leia, né? Filhos de Leia, irmãos de Diná, eles falam o seguinte, olha só, a gente só vai concordar com isso, de misturar os povos aqui, se vocês circuncidarem. Então você sabe, desde Abraão lá, né, Deus instituiu em Abraão circuncisão, todos eles eram circuncidados, e o rei Amor vira para eles e fala para o pessoal da cidade, eles são poderosos, vão fazer negócios com a gente, vão morar aqui. Então, para você ver, a cidade inteira, uma cidade pequena, né, a cidade de Siquém, a cidade inteira, os homens, os machos, são circuncidados. E o que acontece é que na circuncisão, na técnica que eles usavam lá naquele tempo, o terceiro dia os homens não conseguiam levantar. A dor era muito forte da circuncisão. Cortava lá, né, no prepúcio e
a dor era muito forte. Então os homens estavam todos acamados, todos deitados, esperando essa dor passar, esperando se recuperarem daquela cirurgia. Não é? E aí Simeão e Levi entram na cidade, né, armados com espada, e matam todos os homens da cidade. Eles exterminaram os homens da cidade, inclusive Amor, que era o rei, e Siquém, que era seu filho. Matou os dois, mataram os dois na espada. O que eles fizeram? Eles passaram no campo, recolheram todo o gado, as ovelhas de todo mundo da cidade, recolheram os servos, os garotos, né? Eles mataram os adultos, e as crianças eles recolheram como escravos, só os dois. Levaram tudo para Jacó. Levaram tudo para Jacó. E aí Jacó disse para eles: o que foi que vocês dois nos fizestes? Por quê? As cidades vizinhas agora vão nos odiar. E quando nós estivermos indo rumo a Canaã, eles vão nos atacar e vão nos matar. E aí os dois falam assim: e nós íamos deixar Siquém tratar a nossa irmã como uma prostituta, por um acaso? Ou seja, nós vingamos, lavamos a honra da nossa irmã. E os dois matam todos os homens da cidade. O que aconteceu neste momento é que Deus protege Jacó. Sabe o que acontece? Jacó junta então os despojos lá e todos os seus bens, os seus servos, os seus filhos, sua filha, e começa e volta para o caminho dele, está indo rumo a Canaã. E o que acontece aqui é que um pavor, a Bíblia diz um terror do Senhor cai sobre as cidades. Todos os povos ficam aterrorizados, assim. Eles estavam sendo atormentados e ameaçados ali espiritualmente pelo próprio Deus, sabe? Eles começaram a ter pânico, crise de pânico, e Jacó passando assim no meio. Então Jacó passou como se fosse muito poderoso, passou no meio deles, e eles ficaram todos aterrorizados por um temor do Senhor, sabe, espiritual, que travou eles. E eles ficaram lá parados, e Jacó atravessou e seguiu caminho. Tá certo? Falando, nossa, que história terrível. Não, é uma história... É uma história terrível. E aqui, Jacó já tem o seu caráter transformado. Tanto é que ele recebe amor e conversa. Né? Quem faz isso é Simeão e Levi. Tá certo? E aí, nesse caminho, depois dessa história de terror aí, né? Essa história aqui é estranha mesmo. Depois dessa história de terror, no caminho, Raquel dá à luz Benjamim, o 13º e último filho de Jacó. E agora nós estamos com a participação dos cachorrinhos aqui do vizinho. Ele tem Benjamim, o 13º e último filho. Raquel morre no parto. Raquel, a mulher mais amada de Jacó, morre neste momento aqui. Jacó sepulta Raquel e segue. Quando ele chega lá, Isaac, seu pai, morre. Isaac viveu 5 anos a mais que Abraão. Abraão morreu aos 175 anos, Isaac morre com 180 anos. E aí Jacó e Esaú se encontram para sepultar Isaac. Eles sepultam Isaac lá no mesmo lugar onde, na caverna, no campo, né, de Macpelá, onde Abraão comprou, sepultou Sara, foi sepultado. Agora eles sepultam lá... Isaac, né? Sepultam lá Isaac. Então, você vê essa peregrinação de Jacó de volta, né, para Canaã. Para resumir aqui a nossa história de hoje, para resumir, Jacó engana Isaac junto com Rebeca, né? É ameaçado pelo irmão. Se ele tivesse ficado lá, o que iria acontecer é que ele teria que casar com uma mulher de lá, ou ir a Padã-Arã, casar e voltar, porque na verdade Isaac não morre de imediato. Então os anos passam e Esaú perdoa Jacó, tá? Mas com medo de morrer, Jacó foge, porque ele achava que o seu pai ia morrer já, e nós vimos que passou-se aí, né, muitos anos e Isaac não morreu. Jacó vai para Padã-Arã, se encontra com Rebeca, né? Faz um acordo com Labão, é enganado por Labão, casa com Leia, recebe Zilpa como serva, casa com Raquel, recebe Bila como serva. Tem 12 homens
e uma filha, enriquece, então ele volta rico, né? Jacó deixou a casa do seu pai, Isaac, rico, né? Isaac era rico. E Jacó saiu e chegou lá, ele não levou nada. Então ele deixou tudo lá com o pai, ele não herdou os bens de Isaac, tá? Ele não herdou e ele saiu. Isaac estava vivo, então ele não tinha direito a nada ainda. Saiu sem nada. Ele enriquece lá em Padã Arã, em Arã. Ele volta de lá já rico. Quando ele chega, o seu pai morre. Então ele herda a maior parte, herda o dobro que Esaú. Esaú, que também é rico, vai para as montanhas de Seir. E Jacó se estabelece ali na terra, né, muito rico, muito próspero. Raquel morreu no caminho, né, quando teve Benjamim. Então, neste momento aqui, você vai ver que Jacó, estabelecido na terra, vai começar a contar as histórias dos seus filhos, que eram terríveis também, eram terríveis. Então você vai ver os filhos e os netos de Jacó fazendo muitas trapalhadas. Né? Você vai ver um dos seus filhos se deitando com uma das suas concubinas. Você vai ver os seus netos morrendo por ação do próprio Deus, porque eram maus, né? E a Bíblia diz que Deus os matou. Né? E aí o que acontece é que José, ele começa a trazer para Jacó tudo que os irmãos faziam de errado. E aí começa aquela história da perseguição dos irmãos a José. O Rogério está perguntando aqui, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Qual é o significado? Então, o significado de Jacó é aquele que agarra. E ele tinha fama de trapaceiro. Tá? O significado de Israel era o príncipe de Deus. Tá? Então ele falou, você como um príncipe, você lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu. Tá? Então Israel era o príncipe de Deus e Jacó era aquele que agarra. Ok? Mais alguma pergunta, galera? Mais alguma pergunta sobre o que estudamos até aqui? Sobre Jacó. Jacó é a história de um homem que se identifica muito, sabe, com a gente. Quando nós vamos olhar, você vai ver que a nossa história bate muito com a história de Jacó. Porque Jacó tem a transformação ali para Israel e como Israel, Deus segue o seu plano, né, de gerar uma nação. Né? Tem então as 12 tribos ali, as 12 tribos de Israel, que ficam mundialmente conhecidas e famosas. No entanto, Jacó revela a nossa humanidade. Sabe, Jacó mostra a nossa vida antes da nossa transformação, do nosso encontro com o Senhor Jesus. Então, Jacó é como se estivesse mostrando a mudança de Jacó para Israel, é como se estivesse mostrando a transformação que Deus causa nas nossas vidas, certo? E nós vemos o Senhor abençoando Jacó o tempo todo na sua vida, abençoando e protegendo, para que o propósito de Deus com a nação de Israel se cumprisse. E a Bíblia diz lá na frente que Deus não se envergonhava de dizer que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Né? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Beleza? E aí, gente, de agora para frente, a velhice de Jacó, a história final de Jacó, já entra na história de José. Então nós vamos deixar para amanhã, tá? Nós vamos finalizar a história aqui e vamos deixar para amanhã. Amanhã nós vamos começar com como Jacó amava José. Então você imagina, olha só, Jacó amava mais a Raquel. Aí finalmente, depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, os dois orarem, Raquel dá um filho a Jacó, né? Dá José. Então Jacó amava demais a José. E aí depois ela dá a Benjamim. Só que com Benjamim, Raquel morre no parto. Então Jacó, ele se apega muito a José. Era o filho perfeito. O plano de Jacó era ter casado com Raquel e ter filhos. Ou seja, José representava tudo que Jacó queria. Né? Tudo que Jacó sonhou, o amor por Raquel, o amor pela família, estava tudo em José. Né? Os filhos com Léia, é óbvio que Jacó amava, mas você vê o tratamento muito diferenciado, ele se apega muito a José.
Okay? A Thaís está perguntando aqui se nós vamos aprender sobre a vida dos filhos de Jacó. Tem mais umas 2 perguntas aqui. Os filhos de Jacó nós vamos passar brevemente. A Bíblia fala muito pouco deles. O pouquinho que fala nós vamos passar sim amanhã. Tá? Mas a gente vai focar mais em José. A Clau e a Débora estão perguntando se a Diná foi estuprada. Por isso a causa da ira dos irmãos. A Dé perguntou, eu tenho essa dúvida sobre Diná, ela foi violentada? A Bíblia diz, a Bíblia não diz que ela foi violentada, estuprada. Por exemplo, quando você vê o caso do filho de Davi se deitando com a própria irmã, você vê que ele arma uma armadilha para a própria irmã e a Bíblia diz então que ele violenta a irmã. No caso de Diná, não é isso que a Bíblia diz. Vamos achar aqui o texto. Deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem. Qual é o texto? Isso está em Gênesis 34, no verso 2. 34, 2. Diz assim, Siquém, o filho de Amor, o Heveu, príncipe daquela terra, viu a Diná, tomou-a e deitou-se com ela e a humilhou. Aqui tem umas versões que diz agarrou-a, né? Isso. Agarrou-a. Né? Então aqui dá a entender que ele foi para ser a força, né? O humilhou não é do violentou, o humilhou é no sentido de ter tirado a pureza dela antes do casamento. Então ele foi para cima dela, agarrou, se deitou com ela e teve relações. E depois ele quis se casar com ela. Então aqui eu acredito que ela não foi estuprada, tá? Eu acredito que ela não era o que ela queria, né, propriamente dito, ela não provocou isso, mas acredito que ela pelo o texto aqui, eu acredito que ela se rendeu, sabe? Que ela topou e foi com ele. Porque se ele a estuprasse, ia ser muito mais difícil depois ele querê-la como um casamento. No caso lá dos filhos de Davi, quando o irmão estupra a irmã diz assim, então fale com o nosso pai para que ele me dê a você como esposa. E o irmão não quer e expulsa ela da casa, né? Coloca ela para fora. No caso de Siquém, não. Ele vai na casa de Jacó pedir a Diná em casamento, certo? Então ele realmente se apaixonou por ela. A Dé está falando que na versão dela, NVI, ele a viu, agarrou-a e a violentou. Então tem algumas traduções que trazem... Tá nesse sentido. Então, mas quando fala... Você também toma, agarra, né? Não, mas o violentou não é nesse sentido só de estuprar, não. O violentou é no sentido de... Quando coloca ali o violentou, é como a humilhou. A humilhou, a violentou. É no sentido de ter relações antes do casamento. Tá? Para aquela época representava algo muito grande. Você vai ver que em alguns textos dizem que ela caiu em desgraça, sabe? Fala sempre sobre isso. Vários textos, não só sobre Diná, mas sobre mulheres que caíam em desgraça. Ou seja, quando uma mulher tinha relações antes do casamento, ninguém mais queria. Nenhum homem mais, ela não conseguia mais um casamento digno. Então, nenhum homem mais queria. Agora, as mulheres naquela época, elas não tinham vez. Né? Então, elas nem lutavam. Ou seja, quando ele agarrou Diná não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. É diferente de hoje. Hoje nós pensamos numa mulher independente, que luta, que o homem tem que fazer a força. Aquela época era completamente diferente. Mulher era tratada, sabe, como um objeto para o homem. O homem olhava, queria, ia, pegava e pronto, acabou. Então a mulher ela já era criada numa subserviência. Entende? Então você vê aqui uma meia violência, sabe? Porque se quem chegou, agarrou Diná não tinha o que fazer. Então, acabou. Márcia, pode-se dizer que tudo que Jacó sofreu foi por causa das escolhas que ele fez, juntamente com a sua mãe? De ter enganado, de ter, enfim, eu acredito que seja isso. Olha só, Jacó, ele pagou alguns problemas, né? Por exemplo, o fato dele ter enganado seu pai fez com que ele vivesse 14 anos longe da riqueza do pai.
E ele, depois, quando ele voltou, ele teve que se reconciliar com Esaú. Ele não conseguiu virar a página sem se reconciliar. Ele levou o troco, ele enganou o pai e foi enganado 2 vezes pelo sogro. Mas eu não acredito muito no sentido de que o que ele viveu foi porque ele trapaceou com seu pai junto com a sua mãe. Não, eu acredito que mais era um propósito de Deus na vida dele mesmo. E toda essa história culminou para o cumprimento da obra que Deus tinha com ele. E o que aconteceu foi que toda essa história, por isso que Jacó ele bate com a nossa história. Toda essa história, ela é didática para Jacó, ou seja, Jacó, ao longo do tempo, ele tem a sua vida transformada, ele tem o seu caráter tratado por Deus, até chegar a esse momento em que ele tem um encontro com o Senhor, né? Pela 3ª vez esse encontro, mas esse é o mais forte de todos lá no Val de Jaboque. Então a história de Jacó, na verdade, ela vem numa crescente de transformação, tá? E é mais nisso que eu me apego, como a nossa história. Nós passamos dificuldades, por quê? Porque é uma didática de Deus para que nós sejamos moldados, sejamos transformados e, no final das contas, para que o propósito dele se cumpra. Então é por isso que nós passamos por adversidades e foi por isso que essa história de Jacó é uma história maluca, né? É uma história de muitas reviravoltas, mas ela é uma didática. Então Jacó se identifica muito com a nossa humanidade. Nós vencendo, sabe, os nossos desafios internos, interiores, para chegarmos melhor lá na frente. Sem perguntas, vamos encerrar por aqui. É isso aí, gente. Então por hoje é isso, ó, tá dando 4 horas. Nós vamos encerrar por aqui. Passou muito rápido, né? A história de Jacó é interessante. Eu gosto muito da história de José. Para mim desse início aqui. Você tá falando que a história de Jacó é maluca mesmo. É maluca. Mas a história de José, para mim, é a mais interessante de todas. Eu gosto muito mais. E nós vamos estudar amanhã, tá certo? Gente, hoje à noite nós vamos ter o nosso culto. Olha só, ele não será ao vivo, tá? Eu vou gravar uma palavra daqui a pouco, nós vamos subir para o YouTube, vamos repassar para o pessoal da nossa igreja. Então você assista ao culto online da sua igreja, tá? O pessoal da Equiviana vai receber essa palavra. E amanhã, de novo, no nosso antigo horário, às 10 horas da manhã, a gente volta com a live. Hoje, então, não tem live à noite, vai ter o culto. Amanhã vai ter live de manhã da Escola Bíblica e de noite, das 7h30 às 20 horas, eu já quero... Até mais, pode aumentar. Eu já quero falar para você... Meia hora não vai ser pouco nesse assunto. Eu já quero pedir para você se preparar para a gente fazer das 7h30 até as 8h30, tá? Vamos fazer 1 hora de live, porque amanhã nós vamos falar sobre um lado mais prático do perdão e vai estar conosco o pastor Tony. Então você vai poder conversar, tirar dúvida, ele vai dar aconselhamentos ali ao vivo, né? Vai ser muito bom contar um pouco das experiências dele com essa questão do perdão, ok? Certinho. É isso? Então, gente, muito bom estar aqui com vocês, eu estou amando esse tempo e vamos lançar um desafio aqui, né? Que é o seguinte, quando passar essa quarentena e a gente voltar para a nossa vida normal, espero que seja o mais rápido possível, a gente tirar pelo menos um dia, né? Para a gente continuar aqui com as nossas lives, nosso relacionamento e interação por aqui. Tem um outro desafio também, né? Amanhã a nossa live da Escola Bíblica vai falar sobre José. Exatamente. Que você leia, né? Pega a Bíblia, leia a história de José. Legal, para que legal, amanhã muito bom. você esteja inteirado desse assunto, pode tirar suas dúvidas. Eu acho que vai ser muito mais produtivo se você também já tiver um conhecimento sobre o assunto. Muito legal. Gente, até amanhã. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família e nos proteja desse coronavírus. Amém? Deus abençoe. A Dé tá dando uma dica aqui, ó. Poderíamos continuar a Escola Bíblica à noite. Bacana. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe.